Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, de Gabriele Amorfi. 12º dia. O nome da salvação. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido. Passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 21. A circuncisão, também praticada por outros povos, transforma-se em um rito sagrado com Abraão, quando Deus a impõe como sinal de pertencimento ao povo escolhido. Impunha o dever de praticar as leis dadas por Deus, e ainda que se tratasse de um sinal externo, não era uma simples formalidade. Cada vez mais os profetas falavam da circuncisão do coração, ou seja, de abrir a alma ao amor de Deus e do próximo. Hoje, para pertencer ao novo povo de Deus, Jesus institui o batismo, no qual se pronunciam as promessas que resumem os principais compromissos do cristão. O ritual da circuncisão, efetuado na casa do Pai ou de outra pessoa com prática, foi cumprido com Jesus, e a partir daquele momento, ele passou oficialmente a fazer parte do povo hebreu, pertença que ninguém havia forçado. Um rito e um nome. Depois daquele evento, a salvação já não dependia desse rito, mas do nome. O nome tinha grande importância para os hebreus, por causa dos familiares, que carregavam o mesmo nome, e das personalidades bíblicas que evocavam. Por outro lado, quando o nome era imposto pelo céu, ou alterado por vontade divina, adquiria uma importância ainda maior, pois indicava a missão que o Pai estabelecia. Jesus significa Salvador. Ele salvará o povo de seus pecados, disse o anjo a José. É uma missão nova em relação ao que o povo esperava do grande profeta, a libertação dos romanos e a grandeza política. Mas é maior, infinitamente maior. Jesus veio para destruir a obra de Satanás, como afirma João, para libertar todos aqueles que se encontram sob o jugo do demônio, como diz São Pedro a Cornélio. É o nome da salvação e da graça. Pensamos em alguns textos evangélicos: e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 13. Expulsarão os demônios em meu nome, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Aquele que der ainda, que seja somente um copo de água fresca a um desses pequeninos, não perderá sua recompensa. Quando fazem o primeiro milagre em nome de Jesus, curando um paralítico que mendigava na porta do templo, Pedro e João proclamam em alta voz: ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 4. Um grande pregador, São Bernardino de Siena, distribuía por todos os lados placas e quadros para que fossem colocados nas portas das casas, ou fazia gravar na batente da porta de entrada um sol radiante com as 3 letras JHS: Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Quando pregava em uma cidade, queria que nas portas de entrada das casas de todas as famílias tivesse uma alusão ao nome que salva. Tratemos de compreendê-lo. O nome de Jesus tem uma força extraordinária, mas não é uma palavra mágica. A força vem da fé que a pessoa do Senhor invoca. Ele é invocado com esse nome, que indica a sua missão, tendo encarnado por nós, os homens, e por nossa salvação, como repetimos no credo. Aquele que acredita que vai obter algum efeito invocando o nome de Jesus automaticamente, sem uma fé profunda em sua pessoa divina, nada alcançará.
O episódio sobre o qual estamos refletindo, no entanto, contém também outra verdade de importância excepcional. Apenas nessa ocasião, na qual se celebra a circuncisão, a pertença ao povo hebreu e a imposição do nome de Jesus, aquele que salva, uma nova realidade é revelada. Nova, inquietante, uma autêntica ruptura. A partir deste momento, a salvação já não depende da circuncisão, mas do nome de Jesus. Hoje nos custa compreender a dificuldade quase trágica com a qual deparam aqueles primeiros cristãos, que eram hebreus piedosos e praticantes, seguiram frequentando o templo diariamente como fiéis observadores da lei que Deus havia dado a seus pais. A dificuldade, porém, surgiu com a conversão dos pagãos e se manifestou com toda a fúria quando Paulo e Barnabé começaram a pregar com tanto êxito. O problema aparece neste momento. Esses devem ser circuncidados? A circuncisão, vale a pena lembrar, implica da mesma maneira a observação de todas as leis dadas ao povo eleito. Foi a primeira grande dificuldade a ser enfrentada no tempo apostólico. Posteriormente, afirmar-se-ia que o mundo estava pronto para tornar-se cristão, mas que nunca teria aceitado tornar-se hebreu. Paulo advertiu para a gravidade do perigo quando começou a pregar com a circuncisão já não tinha utilidade, pois a salvação dependia da fé de Jesus Cristo. Foi fortemente acusado pelos judeus cristãos, ou seja, pelos cristãos provenientes do judaísmo em todas as localidades aonde ia. A questão foi então submetida aos apóstolos reunidos em Jerusalém. A convocação do primeiro concílio. Houve uma discussão inflamada. Levemos em conta a mentalidade daqueles hebreus que se haviam tornado cristãos. Viviam na fé de seus pais as promessas que lhe tinham cumprido em Jesus, hebreu, circuncidado, observante da lei, atentando, no entanto, à sua substância. Devemos compreender mesmo assim as dificuldades teológicas. Se fosse necessária a circuncisão, negava-se que a salvação dependesse de Jesus Cristo. Além disso, bloqueava-se de uma vez a evangelização estendida a todos os povos. Os apóstolos, iluminados pelo Espírito Santo, deram total razão a Paulo. Basta de circuncisão, ela não é mais necessária, concluíram. Assim aconteceu a ruptura definitiva entre a sinagoga e a igreja. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo, aquele que reconcilia em si o povo da antiga aliança e o novo povo de Deus. Posteriormente, a igreja passou por problemas análogos, não tão trágicos quanto aquele primeiro. Problemas que, em qualquer caso, mal compreendidos ou mal resolvidos, impediam o evangelho. Pensemos, por exemplo, na incompreensão dos ritos da China e de Malabar, nos tempos de Bento XIV. Houve épocas em que parecia ser necessário ocidentalizar-se para ser cristão. A abertura decisiva, ainda que sem se aplicar integralmente, operou-se com o Concílio Vaticano II, especialmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, na qual se proclama o respeito pelas culturas, nas quais é preciso valorizar tudo que é compatível com o cristianismo. Reflexões sobre Maria. A Virgem viu o primeiro sangue derramado por seu filho e seus sofrimentos. Talvez tenha visto nele algo profético, a alegria de chamar Jesus pelo nome, significativo daquela missão da qual ela já se havia beneficiado antecipadamente. Compreendeu que aquele nome seria uma bênção para toda a terra. Reflexões sobre nós. Reflitamos sobre o batismo que nos foi dado por vontade de Jesus em nome da Trindade e nos torna membros do povo de Deus. Partícipes da natureza divina, membros de Cristo, unidos à sua missão sacerdotal, profética e real, e nos confere o Espírito Santo. Invoquemos com fé o nome de Jesus, aprofundando a sua força.